povo rebelde, e o que ela ainda significa para nós hoje. Porque há momentos em que Deus não envia um exército. Ele envia um profeta. Judá caminhava sobre ruínas invisíveis. A cidade de Jerusalém permanecia de pé, o templo ainda erguido, os sacerdotes cumpriam suas rotinas. Mas a alma do povo estava distante de Deus. A aparência de santidade escondia um coração endurecido, e o som das ofertas queimando nos altares não subia como aroma agradável ao Senhor, subia como fumaça vazia, consumida pela hipocrisia. Depois da morte de Salomão, o grande reino de Israel se partirá ao meio. 10 tribos haviam se revoltado e formado o reino do norte, com capital em Samaria. Restaram Judá e Benjamim no sul, formando o reino de Judá, com sede em Jerusalém. Essa divisão não foi apenas política. Ela foi espiritual. O povo se afastava cada vez mais do Deus que os tirou do Egito. Os reis se corrompiam. Os líderes religiosos se vendiam. E as nações vizinhas ganhavam espaço. Foi nesse cenário instável que surgiu Uzias. Uzias tinha apenas 16 anos quando foi coroado rei. Seu governo durou 52 anos, uma das administrações mais longas da história de Judá. Sob seu comando, Jerusalém conheceu uma era de prosperidade e estabilidade militar. Ele reconstruiu fortalezas, modernizou o exército, expandiu fronteiras e incentivou a agricultura. Uzias era habilidoso, estratégico e visionário. E, enquanto buscava o Senhor, tudo lhe ia bem. Mas com o poder veio o orgulho. Quando se viu forte, Uzias deixou-se dominar pela vaidade. Ignorou os limites sagrados e entrou no templo para oferecer incenso, um ato exclusivo dos sacerdotes. Ao ser repreendido, não se humilhou. Enfureceu-se. No mesmo instante, foi atingido por lepra em sua testa. Expulso do templo e da convivência pública, viveu isolado até sua morte. O trono passou a ser administrado por seu filho Jotão, enquanto o rei leproso murchava em silêncio. O pecado de Uzias era um retrato do povo. Uma geração que se achava justa por causa de suas vitórias externas, mas que ignorava as rachaduras profundas na alma da nação. Foi nesse exato momento, no ano da morte de Uzias, que Deus decidiu agir. E para isso, ele não escolheu um rei, mas um profeta. Isaías provavelmente era um homem de linhagem nobre. Tinha acesso à corte, conhecia bem os bastidores do poder. Não era alguém de fora, mas alguém de dentro, alguém que sabia como funcionavam os jogos de influência e os pactos secretos. Sua missão, no entanto, não seria conquistar reis, mas confrontá-los. Ele não negociaria cargos, nem buscaria favores. Ele falaria em nome do Deus Altíssimo, e isso colocaria em rota de colisão com os poderosos. Seu chamado aconteceu em uma visão extraordinária. Isaías viu o Senhor assentado em um trono alto e exaltado. Os serafins proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. A voz dos anjos fazia tremer os batentes do templo. A fumaça enchia o lugar. A glória de Deus não era apenas majestosa, era insuportavelmente santa. Diante disso, Isaías se viu como realmente era. Ai de mim! Estou perdido. Pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías 6:5. O peso da santidade de Deus revelou a podridão humana. Ele não se escondeu atrás de cargos, nem de títulos. Ele se rendeu. Então, um serafim voou até ele com uma brasa viva tirada do altar e tocou seus lábios. Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Isaías 6:7. O perdão não veio por mérito, mas por graça. O toque da brasa purificou Isaías e o capacitou a falar em nome do Senhor. Logo após, Deus fez uma pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías respondeu sem hesitar: eis-me aqui. Envia-me a mim. Mas a missão não era gloriosa aos olhos humanos. Deus o enviaria a um povo que ouviria, mas não entenderia, veria, mas não perceberia. A palavra não despertaria fé, despertaria resistência. A pregação de Isaías seria como uma espada que expunha a ferida, mas que muitos se recusariam a tratar. Mesmo assim, Isaías aceitou. Ele seria a voz de Deus em uma geração surda. Seria o mensageiro do Altíssimo em dias de alianças humanas, jogos políticos e idolatria religiosa. Ele avisaria sobre juízo,
anunciaria a queda das nações, confrontaria reis e traria vislumbres de um futuro messiânico que ainda estava distante. Foi Isaías quem disse que um menino nasceria, e seu nome seria Emanuel. Foi ele quem revelou que um servo do Senhor sofreria pelos pecados do povo. Foi ele quem anunciou que um dia o cativeiro terminaria, e o povo voltaria. Mas, antes disso, haveria dor. Seria preciso passar pelo vale da disciplina. Judá precisava de cura. Mas antes da cura, precisava reconhecer sua lepra. E é por isso que Deus levantou Isaías. Porque o povo não precisava de mais vitórias militares. Precisava de uma mensagem que penetrasse o coração. Hoje, séculos depois, as palavras de Isaías ainda ecoam. Elas não foram ditas apenas para reis antigos, mas para nós. Porque em muitos momentos, repetimos o mesmo erro. Parecemos fortes por fora, mas estamos frágeis por dentro. E quando Deus quer restaurar uma geração, Ele começa levantando uma voz. O trono de Davi já não resplandecia como antes. Depois de reis como Salomão e Davi, Judá havia se tornado apenas uma sombra do que um dia fora o glorioso Reino Unido de Israel. As promessas ainda estavam nas Escrituras, os salmos ainda eram entoados nos cultos, os sacrifícios ainda eram oferecidos no templo. Mas por trás da fumaça, crescia uma indiferença espiritual que corroía a alma da nação. Após Uzias, seu filho Jotão reinou por 16 anos. Um homem correto aos olhos de Deus, mas sem força para reformar o coração do povo. O culto a Deus coexistia com os altares pagãos nos montes, nas colinas e até nos pátios das casas. A religião havia se tornado uma formalidade. A fé, uma herança esquecida. Com a morte de Jotão, o cenário piorou drasticamente. Acais, seu filho, subiu ao trono com apenas 20 anos. Jovem, impulsivo, e seduzido pelas práticas das nações vizinhas, ele abandonou os caminhos do Senhor de forma pública e deliberada. Ergueu altares a deuses estrangeiros. Fez sacrifícios em colinas e bosques. E, em um dos atos mais abomináveis da história de Judá, sacrificou seu próprio filho ao fogo. A idolatria agora não era apenas tolerada. Era incentivada pelo trono. Enquanto isso, Isaías observava. O profeta que havia contemplado o trono celeste agora andava pelas ruas de uma cidade que havia trocado a glória de Deus pelas imagens dos ídolos. A liderança política buscava alianças militares em vez de buscar o Senhor. Os sacerdotes, subornados. Os juízes, injustos. Os pobres, esquecidos. A cidade santa estava suja. Foi neste tempo que veio a crise sírio-efraimita. Rezim, rei da Síria, e Peça, rei de Israel, se uniram para atacar Jerusalém. O objetivo, depor Acais e colocar em seu lugar um rei que se alinhasse a seus interesses. A capital tremeu. O povo, apavorado, se sentia como folhas ao vento. E Acais, em vez de se voltar a Deus, olhou para o norte, e buscou ajuda da Assíria, o império mais cruel e expansionista da época. Foi então que Deus enviou Isaías até ele. O profeta apareceu com seu filho, cujo nome era uma mensagem por si só, Shear-Jashub, um remanescente voltará. O local do encontro também era simbólico, o aqueduto do reservatório superior, o mesmo caminho onde, anos depois, o comandante assírio Rabsaque tentaria desmoralizar a fé do povo. Isaías falou com firmeza, fique tranquilo. Não tema. Esses dois reis são apenas tocos de lenha fumegantes. O plano deles não se concretizará. E Deus fez algo extraordinário. Ofereceu um sinal. Qualquer um. Do céu ou das profundezas. Mas Acais, já comprometido com a Síria, recusou. Com falsa humildade, disse que não colocaria Deus à prova. A resposta de Isaías foi dura: ouçam, casa de Davi. Não basta cansarem os homens? Também cansarão o meu Deus? Então veio uma das profecias mais marcantes da Bíblia: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Isaías 7:14, o nome significava tudo: Deus conosco. Era uma promessa de que, mesmo diante da infidelidade dos homens, Deus ainda manteria sua aliança. A profecia teria um cumprimento imediato, um sinal visível nos dias de Acais, mas também apontava para um futuro ainda mais distante, onde o próprio Deus viria habitar entre os homens. Mas Acais não quis ouvir. Em vez disso, enviou tributos ao rei Tiglat-Pileser da Assíria. Mandou ouro do templo,
prata dos palácios e até copiou um altar pagão que viu em Damasco. Mandou que fosse construído em Jerusalém, dentro do templo do Senhor. Os utensílios sagrados foram removidos. O altar original foi empurrado para o lado. As portas do templo foram fechadas. Os sacrifícios aos deuses estrangeiros foram normalizados. Judá se tornava uma nação vassala, espiritualmente corrompida e politicamente submissa. Isaías viu tudo isso. E sua angústia crescia. Como profeta, sua missão não era apenas anunciar. Era carregar no coração o peso do pecado do povo. Era sentir a dor de Deus diante da rejeição. Era se manter fiel quando todos se curvavam. Por isso, suas palavras se tornavam cada vez mais incisivas. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O culto que me prestam é feito só de regras ensinadas por homens. Isaías 29:13, Isaías falava de um povo que preferia o ritual à transformação. Que amava a tradição, mas rejeitava o arrependimento. Um povo que construía alianças com o Egito e a Assíria, mas ignorava o Deus que abriu o Mar Vermelho. O profeta denunciava os poderosos. Falava contra os que acumulavam riquezas às custas dos pobres. Anunciava juízo contra nações ímpias. E, acima de tudo, chamava o povo a voltar ao Senhor. Mas poucos ouviam. A resistência à verdade crescia. E quanto mais clara era a mensagem de Isaías, mais dura era a rejeição. Exatamente como Deus havia previsto: ouçam, mas não entendam. Vejam, mas não percebam. Isaías não desistia. Ele sabia que sua missão não era obter aplausos, era ser fiel. E mesmo enquanto via o trono corrompido, os altares profanados e o povo cego, ele continuava a anunciar que um remanescente seria salvo. Porque mesmo quando tudo parecia perdido, Deus ainda reservava um povo que não se dobraria. Hoje, essa mensagem ainda nos desafia. Quantas vezes nos parecemos com Judá? Confiamos nas nossas estratégias, mas esquecemos de buscar a Deus. Mantemos as aparências, mas nosso coração está longe. Seguimos a multidão, mas ignoramos a verdade. O que Isaías viu no seu tempo, ainda se repete no nosso. E como ele, somos chamados a resistir. A não nos conformar. A ser voz, mesmo quando o mundo prefere o silêncio. O inimigo já não estava distante. Ele marchava diante dos olhos de todos. Senaqueribe, o rei da Assíria, havia iniciado uma das campanhas mais devastadoras do Antigo Oriente. Com força esmagadora, ele conquistou cidade após cidade, esmagando exércitos, deportando populações inteiras e humilhando qualquer nação que ousasse resistir. A Assíria não fazia alianças, ela impunha domínio. Seu poder era alimentado pelo terror, pela destruição e por uma arrogância que desafiava até os céus. No 14º ano do reinado de Ezequias, as muralhas de Jerusalém testemunharam o impensável. Quase todas as cidades fortificadas de Judá já haviam sido tomadas. Os registros assírios, encontrados séculos depois em escavações, confirmam. Senaqueribe se vangloriava de ter capturado 46 cidades e levado mais de 200.000 pessoas cativas. Jerusalém estava cercada. Isolada. A cidade santa, última fortaleza, respirava medo. Ezequias era um rei diferente dos seus antecessores. Ao contrário de Acais, seu pai, não se rendeu à idolatria. Restaurou o templo, derrubou os altares pagãos, destruiu os postes de Azerá e até a serpente de bronze de Moisés, que o povo havia transformado em objeto de culto. Promoveu um reavivamento espiritual e chamou o povo ao arrependimento. Mas agora, diante da maior potência militar do mundo, ele estava encurralado. Ezequias tentou evitar o confronto. Mandou uma mensagem a Senaqueribe: eu pequei. Retira-te de mim, e eu pagarei o que exigires. 2 Reis 18:14. O rei assírio exigiu um tributo impiedoso, 300 talentos de prata e 30 de ouro. Ezequias pagou. Retirou prata dos cofres reais, do templo, e até arrancou o ouro das portas do santuário do Senhor. Mas não foi suficiente. Senaqueribe queria a rendição completa. E, para isso, enviou seu comandante mais astuto, Rabsaque, acompanhado de um grande exército. O objetivo não era apenas vencer militarmente. Era destruir moralmente o povo. Rabsaque chegou até a muralha da cidade. E, em alto e bom hebraico, começou a discursar. Em que vocês estão confiando? No Egito?
Um caniço quebrado que perfura a mão de quem se apoia nele? Em Ezequias? Um rei que removeu os altares de Deus? No Senhor? Foi o próprio Senhor que me enviou para destruir esta terra. Sua estratégia era simples: minar a fé, ridicularizar a confiança, plantar o desespero. Ele falava ao povo, ignorando os pedidos dos oficiais de Ezequias para usar o aramaico, uma língua diplomática que o povo comum não entenderia. Mas Rabsaque queria exatamente o contrário. Ele queria que todos ouvissem. Ele queria que o terror se espalhasse. Não deixem que Ezequias os engane com falsas esperanças. Façam as pazes comigo. Rendam-se. Cada um poderá comer de sua videira e figueira até que eu venha levá-los para uma terra tão boa quanto esta. E, então, a zombaria final: qual Deus entre todos os povos conseguiu livrar sua terra das minhas mãos? Onde estão os deuses de Amate, Arpade, Sefarvaim? Eles salvaram Samaria? Por que o Deus de vocês seria diferente? O povo ouviu, mas ficou em silêncio. Ezequias havia dado uma ordem: não lhe respondam palavra. Foi um silêncio de fé. Os oficiais, Eliaquim, Sebna e Joá, voltaram a Ezequias com as vestes rasgadas, sinais de luto e desespero. Quando o rei ouviu, fez o mesmo. Rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e foi até o templo do Senhor. Ali, em humilhação, ele clamou: este é um dia de angústia, de repreensão e de vergonha. Talvez o Senhor ouça as palavras de Rabsaque, e repreenda por causa das palavras que zombam do Deus vivo. Ora por nós, Isaías, por este remanescente que ainda sobrevive. Isaías respondeu: com firmeza e fé. Assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para sua terra, e nela farei com que seja morto à espada. 2 Reis 19, 6, 7, a promessa era clara. Deus não estava em silêncio. Ele havia ouvido o clamor. E havia tomado a afronta como pessoal. Senaqueribe, que havia deixado seu exército em campanha, enviou uma carta a Ezequias. Repetia as ameaças. Reiterava que nenhum Deus havia resistido à Assíria. Que Jerusalém também cairia. Ezequias pegou a carta, e a levou ao templo. Diante do altar, ele a estendeu e orou: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para insultar o Deus vivo. Agora, ó Senhor nosso Deus, salva-nos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Deus. 2 Reis 19, 15, 19, e novamente, Deus respondeu por meio de Isaías. A mensagem era longa, dura, direcionada a Senaqueribe, mas também a todos que desafiam o Senhor: a quem você insultou e contra quem blasfemou? Contra o Santo de Israel. Você se exaltou, mas fui eu quem determinou tudo desde a antiguidade. Agora, porei anzol no seu nariz, freio na sua boca e o farei voltar pelo caminho por onde veio. E a sentença foi dada: o rei da Assíria não entrará nesta cidade. Não lançará flecha alguma. Não pisará nela. Eu defenderei esta cidade e a salvarei, por amor de mim e do meu servo Davi. Isaías 37, 33, 35, e então, Deus agiu. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor passou pelo acampamento assírio. Quando o povo de Jerusalém acordou ao amanhecer, viu o que nenhum homem poderia ter feito: 185.000 soldados mortos. Sem batalhas. Sem flechas. Sem cercos. Apenas a mão invisível de um Deus que responde aos que confiam nele. Senaqueribe recuou, envergonhado, e retornou a Nínive. Lá, anos depois, enquanto adorava seu deus Nisroque, foi assassinado por 2 de seus próprios filhos, como Isaías havia profetizado. A cidade foi poupada. O povo foi salvo. E a fé de Ezequias se tornou um marco na história de Judá. Porque quando os muros não bastam, só a oração pode defender uma nação. A cidade estava em paz. O exército inimigo fora derrotado sem combate. O povo celebrava. E o nome do Senhor era temido pelas nações. Mas, muitas vezes, o maior perigo não está nos ataques externos. Está no que acontece depois da vitória. Pouco tempo após a intervenção milagrosa de Deus contra o exército assírio,
Ezequias enfrentou uma batalha que não podia ser vencida com lanças ou alianças. Uma enfermidade inesperada caiu sobre ele, e rapidamente se agravou. O profeta Isaías foi chamado ao palácio. E a mensagem foi direta, sem suavizações: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Isaías 38:1. A notícia caiu como um golpe devastador. Ezequias era ainda jovem e provavelmente sem herdeiros. A morte dele colocaria em risco a sucessão da linhagem de Davi, e, com ela, a promessa messiânica. A fragilidade de sua saúde escancarava a fragilidade de todo o reino. O rei virou o rosto para a parede e chorou. Sua oração foi sincera, profunda e cheia de súplica: lembra-te, Senhor, de como andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que é bom aos teus olhos. Isaías 38:3. Antes mesmo que Isaías deixasse o pátio do palácio, Deus falou com ele de novo. Volta e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei 15 anos à tua vida. E livrarei-te, a ti e a esta cidade, das mãos do rei da Assíria. Eu defenderei esta cidade. Isaías 38:5-6. Como sinal de que cumpriria sua palavra, Deus fez algo extraordinário. A sombra do relógio de sol retrocedeu 10 graus. O tempo, literalmente, andou para trás. Era como se o céu reafirmasse: eu sou o Senhor do tempo, da vida e da morte. A cura de Ezequias foi acompanhada por instruções práticas. Isaías orientou os servos a aplicar um emplastro de figos sobre a úlcera do rei. Deus, que havia prometido o milagre, também valorizava os meios simples da medicina. Fé e ação caminhavam juntas. Em resposta à sua restauração, Ezequias escreveu um salmo, uma confissão pública de gratidão e de aprendizado. Ele reconheceu a dor, o vazio da morte, a beleza da vida e a fidelidade de Deus. Foi um cântico que brotou das lágrimas, e que, provavelmente, foi cantado em todo o reino como testemunho da bondade do Senhor. Mas nem toda vitória leva à maturidade. O coração humano, mesmo quando fiel, ainda carrega a semente do orgulho. E para Ezequias, essa semente floresceria de forma sutil e perigosa. A notícia de sua cura se espalhou. Em Babilônia, ainda uma nação sob o domínio da Assíria, mas já inquieta por independência, um rei chamado Merodach-Baladã soube da recuperação de Ezequias e enviou embaixadores com cartas e presentes. Aparentemente, um gesto diplomático, uma cortesia entre reis. Mas por trás do protocolo, havia uma intenção oculta: sondar potenciais alianças contra a Assíria. Ezequias os recebeu com entusiasmo. Abriu as portas de seus tesouros, mostrou o ouro, a prata, os óleos, os depósitos, as armas, não escondeu nada. O rei que havia clamado em segredo, agora exibia em público. O homem que havia derramado lágrimas no templo, agora se enchia de vaidade nos corredores do palácio. Quando Isaías soube, foi direto: o que esses homens disseram? De onde vieram? Vieram de uma terra distante, da Babilônia. O que viram em tua casa? Viram tudo. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. O olhar do profeta ficou firme. E então veio a sentença: eis que virão dias em que tudo o que houver na tua casa, com tudo que teus pais acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E até mesmo alguns de teus descendentes serão levados como eunucos para servir no palácio do rei da Babilônia. Isaías 39:6-7 era uma profecia dura. Um juízo inevitável. A queda de Jerusalém não aconteceria nos dias de Ezequias, mas seria o resultado da autossuficiência que começava a crescer mesmo nos corações mais fiéis. A Babilônia, que hoje parecia aliada, seria amanhã um instrumento de juízo. Ezequias respondeu: boa é a palavra do Senhor que disseste. E pensou consigo: haverá paz e segurança em meus dias. Isaías 39:8, palavras que misturam resignação com egoísmo. A resposta de um rei que havia feito tanto pelo seu povo, mas que agora se conformava com a estabilidade temporária, mesmo diante de um futuro sombrio. O homem que orou pela vida, não intercedeu pela próxima geração. Essa tensão entre fé e orgulho, entre dependência e exibição, é um espelho da alma humana. Porque mesmo aqueles que confiam em Deus, que choram diante dele, que veem milagres com os próprios olhos,
ainda correm o risco de se esquecer de quem é a fonte de tudo. Isaías, como sempre, não silenciou. Continuou proclamando. E nos capítulos seguintes, sua mensagem mudaria de tom. Ele começaria a anunciar consolo, restauração, promessas futuras. Mas aquele aviso marcava um divisor de águas. A profecia da queda plantava uma semente que germinaria décadas depois. O povo de Judá aprenderia, da forma mais amarga, que o orgulho precede a ruína. E nós também devemos aprender. A vitória não é o fim da vigilância. A cura não dispensa o cuidado. O favor de Deus não deve se tornar vitrine para a vaidade. Porque o mesmo Deus que levanta, também disciplina. E o mesmo profeta que anunciou o livramento, agora anunciava juízo. As palavras de juízo haviam sido ditas. A queda viria. A Babilônia, ainda distante de seu apogeu, surgiria como martelo de disciplina nas mãos de Deus. O templo seria profanado. Os muros destruídos. O povo, exilado. O silêncio tomaria Jerusalém. E o que antes era orgulho nacional, se transformaria em memória dolorosa. Mas Isaías não foi apenas o profeta do fim. Ele foi o arauto da esperança. Depois de anunciar a destruição que viria, o tom de suas mensagens começou a mudar. Como se o próprio coração de Deus, que havia ferido, agora curasse. E, como um pai que disciplina, mas não abandona, o Senhor começou a revelar algo maior. Algo que não estava limitado ao presente. Nem ao exílio. Nem ao templo. Nem mesmo à terra de Judá. Isaías passou a anunciar uma restauração que ultrapassava o retorno físico. Ele começou a falar sobre um Deus que não apenas reconduziria seu povo, mas que transformaria o mundo. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e proclamai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada. Isaías 41:2. Essa nova fase de suas profecias trouxe uma linguagem diferente. Não menos intensa, mas agora carregada de ternura, de promessa, de redenção. A voz de Isaías ecoava como a de alguém que enxergava além do tempo. Como se estivesse escrevendo para um povo ainda não nascido, mas profundamente necessitado da mesma esperança. Foi nesse contexto que surgiram as profecias messiânicas mais conhecidas da Bíblia. Isaías começou a falar de um servo do Senhor. Uma figura misteriosa. Humilde. Obediente. Sofredora. Totalmente diferente da imagem de um rei guerreiro que muitos esperavam. Este servo não vinha com exércitos. Não vinha com espadas. Ele vinha com dor, rejeição e sacrifício. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Isaías 53:3-4. Essa descrição, feita com detalhes impressionantes, apontava para alguém que seria ferido por nossos pecados, que levaria sobre si a culpa de muitos, e que, pelo seu sofrimento, traria paz e cura. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53:5 era uma mensagem desconcertante. O Salvador prometido não viria com glória terrena, mas com lágrimas. Sua vitória viria por meio da entrega. Sua coroa, antes de ser de ouro, seria de espinhos. Os estudiosos discutiriam por séculos a identidade desse servo. Alguns diriam que ele representava o povo de Israel. Outros, que era uma figura simbólica. Mas os seguidores de Jesus, séculos depois, reconheceriam nele o retrato profético do Messias crucificado e ressuscitado. Isaías, mesmo sem conhecer todos os detalhes, viu mais longe que qualquer outro profeta. Ele falou de um nascimento milagroso, de uma virgem, trazendo ao mundo Emanuel, Deus conosco. Ele falou de um reinado de justiça, onde o Messias, da linhagem de Davi, governaria com sabedoria, poder, conselho e temor do Senhor. Um reino onde o lobo habitaria com o cordeiro, e onde não haveria mais mal nem destruição. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías 9:06, essas palavras ecoariam nas sinagogas. Seriam lidas por séculos. E finalmente reconhecidas quando Jesus, o Nazareno,
começasse a caminhar entre os homens. Mas Isaías viu ainda mais. Ele falou de um libertador chamado Ciro, que Deus levantaria para permitir que os exilados retornassem a Jerusalém. E o mais impressionante, mencionou Ciro pelo nome, 150 anos antes de seu nascimento. Assim diz o Senhor a Ciro, seu ungido: eu o tomo pela mão direita para submeter nações diante dele e desarmar reis. Isaías 45:1. Deus, por meio de Isaías, demonstrava que nenhum império estava acima de sua soberania. A Assíria cairia. A Babilônia seria destruída. A Pérsia governaria por um tempo. Mas tudo estava sob seu controle. E no fim, o que Deus preparava não era apenas o retorno a uma cidade, ou a reconstrução de um templo. Era um novo céu e uma nova terra. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías 65:17, essa visão final é arrebatadora. Isaías vê o fim da dor, o fim da injustiça, o fim da separação. Vê a restauração total. Vê um tempo em que Deus habitará com seu povo para sempre. E suas palavras atravessam as páginas do Antigo Testamento, para se encontrarem com o último capítulo do Apocalipse. O profeta que começou denunciando pecados, agora apontava para o Cordeiro de Deus, o Rei da Glória, o restaurador de todas as coisas. Isaías não apenas anunciou o que viria. Ele sentiu o peso do pecado de sua geração. Carregou a dor de ver a cidade se perder. Mas não deixou de proclamar a promessa. Ele viu que o juízo era necessário, mas nunca final. Porque Deus é justo e misericordioso. Fere, mas cura. Abate, mas levanta. Exila, mas traz de volta. E hoje, sua mensagem ainda ecoa. Em meio ao caos, ainda há esperança. Em tempos de injustiça, ainda há justiça. Em meio à dor, ainda há redenção. Isaías nos lembra que nenhum sofrimento é em vão quando está nas mãos de Deus. E que nenhuma geração está perdida quando ele decide agir. A história terminou, mas a voz de Isaías não se calou. Séculos se passaram desde que ele caminhou pelas ruas de Jerusalém, denunciando injustiças, confrontando reis e anunciando visões que pareciam impossíveis. Mas suas palavras continuam vivas. Elas não pertencem apenas ao passado. Elas falam, ainda hoje, com clareza profética. Elas confrontam uma geração que, como a dele, insiste em se afastar de Deus enquanto mantém as aparências de religiosidade. Isaías viveu em uma época marcada por idolatria, corrupção política, alianças frágeis, orgulho espiritual e um povo que preferia ouvir mentiras doces do que verdades amargas. Uma geração que confiava mais nas nações vizinhas do que na soberania divina. Que buscava segurança em estratégias humanas, mas esquecia o altar do Senhor. Não parece tão diferente da nossa realidade, não é? Vivemos tempos de crise moral, espiritual e emocional. A fé, muitas vezes, virou rotina. A esperança se esconde atrás de distrações. A verdade é relativizada. E a confiança no Deus soberano é trocada por planos, por cálculos, por controle. E é nesse exato cenário que a mensagem de Isaías volta a ecoar: voltem-se para o Senhor. Confiem nele. Esperem nele. Porque só ele pode salvar. O profeta nos mostrou que não há coração endurecido que Deus não possa quebrar. Que não há juízo sem promessa. E que não há exílio sem retorno. Mas, acima de tudo, nos mostrou que a restauração não começa nas muralhas, começa no coração. Isaías viu o povo sendo invadido por um exército. Mas também viu um povo que se esquecia de Deus mesmo quando o templo ainda estava de pé. Ele viu reis subindo ao trono e descendo pela vaidade. Viu líderes buscando alianças com homens, enquanto ignoravam o céu. Viu multidões que louvavam com os lábios, mas permaneciam frias por dentro. E Deus, diante disso tudo, levantou uma voz. Uma voz que dizia verdades que ninguém queria ouvir. Uma voz que incomodava. Que confrontava. Que advertia. Mas também que restaurava. Que curava. Que anunciava a redenção. Talvez você esteja vivendo dias em que tudo parece cercado, como Jerusalém. Em que os inimigos se levantam com arrogância, a fé parece frágil, e a esperança distante. Talvez sua confiança também tenha oscilado. Talvez, em algum momento, você tenha confiado mais em pessoas, planos ou recursos, do que no Deus que governa todas as coisas. Mas a história de Isaías nos lembra:
Quando confiamos em Deus de todo o coração, Ele responde. Ele age. Ele salva. Não com espadas. Não com números. Mas com sua presença. Com sua justiça. Com sua glória. Foi assim com Ezequias. Um rei que rasgou as vestes e se humilhou. Que, diante do medo, foi ao templo. Que, diante da ameaça, orou com sinceridade. E Deus ouviu. E respondeu. E fez o impossível. Derrotou o maior exército do mundo, sem uma única flecha ser disparada. Deus não mudou. Seu poder não se esgotou. Sua santidade ainda é real. Sua palavra ainda é viva. Mas e nós? Ainda temos sensibilidade para ouvir a sua voz? Ainda temos disposição para obedecer mesmo quando a mensagem é dura? Ainda temos coragem de confiar mesmo quando tudo parece perdido? E se hoje fosse você diante da muralha, cercado? Você escolheria a vaidade, ou a rendição diante de Deus? Isaías termina sua missão apontando para o Messias. Para o servo que carregaria nossas dores. Para o Redentor que viria, sofreria, morreria, e ressuscitaria. Para aquele que traria paz não apenas entre povos, mas entre o homem e Deus. O Cordeiro que venceu pela entrega. O Rei que reina pelo amor. O Deus que se fez carne, e habitou entre nós. É por isso que Isaías não pode ser apenas lido. Ele precisa ser vivido. A sua voz continua chamando. Sua profecia continua se cumprindo. E sua missão agora também é nossa, sermos vozes em meio à escuridão. Não cale o que Deus colocou em seu coração. Seja você também uma resposta de fé em meio a um mundo de desconfiança. Seja pureza onde há corrupção. Verdade onde há aparência. Oração onde há arrogância. Isaías não era o mais popular, mas foi o mais fiel. E Deus usou sua vida para preparar o caminho do Salvador. Você também pode ser essa ponte. Essa luz. Essa voz. Hoje, tire um tempo em silêncio. Feche as portas. Ajoelhe-se. E pergunte a Deus, Senhor, o que tens falado, que eu não tenho escutado? Peça sensibilidade para ouvir. Coragem para obedecer. E fé para confiar. E depois, compartilhe essa mensagem com alguém que esteja cercado por seus próprios inimigos. Seja uma voz de esperança. Porque quando Deus quer transformar uma geração, Ele ainda começa levantando uma voz. Se essa história falou com você, se de alguma forma o Espírito de Deus tocou seu coração enquanto ouvia essa mensagem, não deixe isso passar. Deixe seu like neste vídeo. Isso mostra que o conteúdo te edificou e nos ajuda a alcançar mais vidas com a palavra. E se algo marcou você, escreva nos comentários, qual parte dessa história mais te impactou. Sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui, você vai encontrar verdades bíblicas contadas com profundidade, contexto e aplicação real para os dias de hoje. Toda semana, uma nova história que pode transformar o seu jeito de ver a fé. E se você quer continuar mergulhando nessa jornada espiritual, assista agora o vídeo que está no card e também na descrição. Ele vai complementar o que você ouviu aqui e te levar ainda mais fundo na palavra. Porque aqui no canal, a Bíblia ganha voz, e a fé se torna prática. Nos vemos no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe com discernimento, força e coragem para ser uma voz viva em tempos de silêncio.